Primeira carta de João, por gentileza. Primeira carta do apóstolo João, quase no finalzinho das escrituras já, irmãos. Já partindo para o finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos realizar a leitura do verso 15 ao 17. Quero louvar a Deus por todos que nos visitam. Sintam-se abraçados, sintam-se muito bem acolhidos, tá bom? Espero revê-los novamente aqui nesse lugar. Esse lugar não é outro senão casa de oração, casa de adoração ao nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Falando de paternidade nessa noite, nós não poderíamos deixar de trazer uma mensagem do nosso Pai, muito especial, através da vida do apóstolo João. A palavra do Senhor diz assim, ó: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Feche os seus olhos de novo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer e orar para que nesse momento tão especial, que é onde a tua palavra é ministrada, que a palavra do Senhor encontre corações, Pai, sedentos, famintos, desejosos de aprender a respeito de ti. Que esta palavra rema, revelada, Senhor, venha promover conversão, transformação, edificação, consolo, enfim, que ela faça aquilo que lhe apraz. Oramos para que o teu Santo Espírito tenha total e plena liberdade para agir nas mentes e nos corações. Oramos assim no santo e precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, essa mensagem é uma mensagem muito importante e nós precisamos entendê-la à luz das Escrituras. Deus, através de João, está nos dando uma ordem, uma palavra imperativa, onde ele diz: não ameis o mundo. Parece uma coisa meio difícil de entender, né? Espera lá, mas por que não amar o mundo? O mundo é tão bonito, no mundo há tantas maravilhas, praias lindíssimas, campos lindíssimos, montanhas exuberantes. No mundo há tantas pessoas, culturas, gente diferente, mas não estou entendendo. Deus fez o mundo, colocou nele o ser humano, criado sua imagem e semelhança. Por que Ele está dizendo para nós não amarmos o mundo? É por isso que as Escrituras devem ser estudadas. É uma dó que há muitas igrejas, e algumas infelizmente não são igrejas, que por falta de estimular e promover a disseminação do ensino da palavra, à luz da palavra. Eu já falei isso aqui outras vezes. O nosso país era para ser 10 vezes maior do que é, em tudo. Nós temos potencial para ser, nós éramos para ser pelo menos o terceiro maior país desse mundo, talvez atrás dos Estados Unidos e China. Mas sabe por que nós somos terceiro mundo ainda? Porque infelizmente, no que diz respeito à educação e ao ensino, nós ficamos para trás. Mas como crentes em Jesus, nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus. E quando nós vamos estudar, por exemplo, esses versículos, nós vamos descobrir que a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega, que era a língua da época. E é claro que a tradução, ela, por mais
próxima da realidade, ela pode ter algumas diferenças de compreensão. Por exemplo, no português, se eu falar para você a palavra manga, quantas aplicações nós temos para a palavra manga? Manga da camisa, manga fruta, manga de eixo, uma peça do eixo do trator, enfim, de uma colheitadeira, não sei se colheitadeira tem, mas trator eu sei que tem manga de eixo, né? Então você vê, uma palavra, pelo menos 3 aplicações. Barra, né? Barra existe barra de chocolate, é a primeira coisa que eu lembrei. Barra de chocolate, branco, meio amargo, 55% acabou parar por aqui, né? Chega, é pecado assanhar os irmãos. Barra de chocolate, barra de ferro, né? Usada na construção civil, barra da calça, barra do saí, que é uma praia, acho que é, por aí vai, né? Tem várias, né, aplicações para a mesma palavra. No grego, a palavra mundo, tá? Não ameis o mundo, a palavra mundo aqui ela tem um significado específico, tá? Então, para os gregos, mundo também poderia ser o mundo universo, o planeta Terra, o mundo físico criado. Podia ser também um mundo humano, ou seja, pessoas, gente, tá? E o mundo também era um mundo sistêmico, ou seja, o sistema que rege o mundo. Nós temos um sistema. O próprio Jesus disse, o próprio João vai reverberar essa mensagem, que o mundo jaz no maligno. Então, o sistema que rege o mundo é um sistema maligno, caído. Pode perceber, né, que o entretenimento, o esporte, a política, tudo isso é necessário, foi feito para ser bom, mas foi contaminado por esse mundo sistêmico, por esse sistema maligno, diabólico que impera no mundo. E que infelizmente está aí, é a realidade. Você liga a TV, você vai para o celular, você vai ver que há um mundo sistêmico, regido, infelizmente, por Satanás. E por quê? Deus criou um mundo físico, colocou neles um mundo, pessoas, e deu uma ordem, para que eles comessem da árvore da vida, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam olhar, cobiçar, muito menos tocar e comer. E eles desobedeceram. E quando eles desobedeceram a Deus, eles fizeram o quê? O controle do mundo físico, o controle do mundo pessoas, passou à mão do maligno. E ele então passou a administrar o sistema. O mundo criado e o mundo pessoas pertence a Deus, mas o sistema do mundo está nas mãos do maligno, por um período de tempo permitido por Deus, porque Satanás não faz nada se Deus não permitir. Ok? Deu para entender? Me fiz entender, irmãos? A pergunta certa é essa, tá? Então aqui está dizendo assim, não ameis o mundo. Ele está dizendo, não ameis o mundo sistêmico, o sistema que rege o mundo, tá? Outra coisa interessante, a palavra ameis aqui, ela não é a palavra ágape. Já ouviu? Quem já ouviu a palavra ágape? Palavra ágape, amor. O ágape é o amor desinteressado, é o amor fraterno, é o amor que não pede nada em troca. Por exemplo, é o amor de um irmão para uma irmã, do marido para a mulher, pelo menos deveria ser assim, aquele amor desinteressado, né? Que a pessoa não ama só porque o outro pode dar alguma coisa. É esse amor, tá? Mas aqui não é o ágape, a palavra meis aqui é agapau, tá? Que significa estar satisfeito ou contente. Então olha só, em grego ficaria me agapau ton cosmon, tá? Mas eu vou traduzir para vocês, ó. Não ameis o mundo, ou seja, não estejam satisfeitos, contentes com esse sistema caído que rege o mundo. Essa é a ordem que nos foi dada aqui. O tema da mensagem de hoje é essa, ou é esse: não ameis o mundo. Nós não podemos amar o mundo sistêmico, ou seja, não podemos nos amoldar, tomar a forma desse mundo perverso. Isso serve para os relacionamentos interpessoais, relacionamentos conjugais, familiares. Isso serve na nossa profissão,
Nós não podemos absorver, lembra lá da esponja de lavar louça, né, que você põe o detergente, aperta ela, ela absorve, né, o detergente, e ela é capaz então de realizar. Nós não podemos absorver o sistema desse mundo, mas nós temos que absorver e nos amoldar segundo a vontade do Pai, de Deus, das Escrituras. Então, um homem chamado William Barclay, que foi um teólogo do século XX, muito conhecido, talvez algum de vocês já leram alguma coisa da literatura dele, algum livro dele, ele vai definir mundo, tá? O cosmos, ou esse sistema caído, como sociedade pagã, com seus falsos valores, com sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. Você já percebeu como é que o ser humano levanta falsos deuses? Tá? Dinheiro, poder, bens. Então, as pessoas vão construindo deuses para si. E elas vão se prostrando diante desses deuses. E elas se sacrificam para agradar esses deuses. Quantos homens, pais de famílias, que construíram para si vários deuses, e estão servindo esses falsos deuses, e jogando a sua família fora, jogando a sua alegria fora, a sua vida fora. Tem pessoas que fazem dos vícios um Deus, dedicam a sua vida, tudo o que ganham, para comprar aquilo, para poder satisfazer a sua necessidade, enfim. Então, William Barclay define a sociedade pagã, o mundo sistêmico como sociedade pagã. O que é um pagão? O que significa a palavra pagã? Ou pagão? Pagão é aquele que não crê em Deus, que não confessa Deus como Senhor. Além de sociedade pagã, falsos valores, os valores são todos distorcidos hoje. O ser humano não deveria valer pelo que tem, mas por quem é. E no mundo é assim? Você vale por quem você é ou pelo que você tem? Você é medido pelo seu saldo bancário ou por quem você é no seu coração? E por fim, os falsos deuses. Mas vamos lá, ó. Dentro desses versículos aqui, ó, 3 aplicações. Nós vamos analisar o conteúdo desse cosmos, né, desse sistema maligno que rege esse mundo aqui, ó. E por que ele é tão letal para as nossas vidas, e o porquê que nós não podemos permitir que esse mundo sistêmico nos domine, nos conquiste, nos abrace e enraize dentro de nós. Primeiro, ó, João vai nos dar aqui uma indicação, vai nos chamar a atenção para que nós não venhamos amar o mundo, e aí ele vai dizer que tudo que há no mundo, e aí ele segue, ó, dizendo em primeiro lugar sobre os desejos da carne. Então no cosmos, nesse mundo sistêmico, ó, prevalece os desejos da carne. Não é assim? Você já percebeu que a maioria das pessoas nesse mundo é movida pelos desejos carnais? Mas pastor, o que é o desejo da carne? É o desejo da natureza caída, do homem que foi afastado de Deus pelo pecado. Então perceba que a maioria das pessoas, elas vivem guiadas pelo desejo da sua carne. E é interessante nós voltarmos aí alguns séculos atrás, muitos mosteiros foram criados, muitos conventos foram feitos, e eles eram feitos a quilômetros de distância das grandes cidades. Os monastérios, eles eram feitos bem distantes, muito longe. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era que aquele candidato ao sacerdócio, né, ou aquela mulher que se separava para o serviço de Deus como freira ou como noviça, qual que era a ideia? Se nós construirmos um convento ou um monastério a 200 quilômetros da cidade mais próxima, nós vamos protegê-los da tentação e do pecado da carne. E isso não se traduziu como realidade, porque nós sabemos que muitas tragédias e crimes aconteceram nesse ambiente. Por quê? Porque o pecado não é questão de distância, do quanto a gente anda. O pecado, ele está
ele ainda está. O velho homem, a velha natureza ainda está aqui dentro. E a carne fala das tentações que nos atacam de dentro para fora. A carne é um inimigo voraz, porque ela ataca de dentro para fora, ela nasce aqui dentro. Ela nasce dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, a carne se refere aos desejos impuros, que inclui fornicação, por exemplo. Sabe o que é fornicação? Fornicação é intimidade sexual fora do casamento, seja ela consumada ou não. Porque Deus fez o homem, deu ao homem sua sexualidade, à mulher sua sexualidade, os criou para juntos, no ambiente do casamento, desfrutarem dessa bênção. Mas aí vem Satanás, o mundo sistêmico, e diz: não faz sentido esperar casar, né? Não, preciso ver se esse negócio é bom mesmo antes de casar, né? Então a fornicação é intimidade sexual fora do contexto do casamento, é pecado. E sabe o que diz as Escrituras a respeito da fornicação? Que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E eu não falo isso com prazer, irmãos, e nem estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou falho e pecador, por favor, não me tenha como alguém maldoso. Eu estou na condição de pastor e eu preciso pregar o evangelho. E que bom que a gente está ouvindo isso, como é bom a gente ouvir. É uma oportunidade que nasce para nós, de repente, se for necessário, corrigir alguma coisa. Outra coisa, outra obra da carne, o adultério. Adultério é quando há a união debaixo do casamento. Só pode adulterar quem é casado. A palavra adultério significa falsificação. Adulterar é falsificar. Então, quando eu rompo a aliança do casamento com a minha esposa, com outra pessoa, eu estou falsificando, trazendo algo falso para dentro da minha vida. Pecado. E também diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É claro, isso na condição da pessoa morrer assim, sem confessar o seu pecado, sem se arrepender e mudar de vida, né? Outra coisa, né? Outra obra da carne, essa é hedionda, o estupro. E como tem acontecido? É uma obra da carne. Isso vem de dentro da pessoa e a leva a cometer uma abominação, um crime hediondo como esse, né? O incesto, algo horrível, maligno, né? Que é atentar violentamente, sexualmente contra a própria família. E tem gente aqui que trabalha com esse equipamento aqui do município e sabe do que eu estou falando, que infelizmente os casos de abuso, a maior incidência de abusadores são parentes, é tio, é o irmão, acontece, é um primo, é alguém próximo da família, um amigo chegado da família. Serve até para vocês pais, abrirem os olhos, cuidado, protejam, façam todo, né, se cerquem de cuidados. E por último aqui ele cita sodomia, né? O que é sodomia? Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Quando a Bíblia diz sodomitas, está se referindo aos pecados que eram cometidos lá, dentre eles a homossexualidade, né? Sodomia, que era natural lá. E lembrando, pecado da homossexualidade não é mais grave do que o linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, aquele que fica apontando o dedo para os outros. Não tem pecadão, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. O homossexual tem tanto valor como eu tenho, e tem que ser respeitado, amado, abraçado. Agora, logicamente, mediante as escrituras, ele ou ela precisam tomar decisões, que não compete a mim, compete a eles, ok? No cosmos ou no mundo sistêmico, prevalece os desejos da carne. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 5,16, por gentileza. Se tiver difícil aí, vamos ler aqui, está disponível aqui, Olha só o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, digo porém o seguinte: vivam no Espírito, E maiúsculo, vivam no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Irmãos,
Tem gente que às vezes não entende, né? Principalmente nós pastores. Tem gente que acha, mas esse pastor fica falando que tem que vir para a igreja, que tem que estar envolvido com a igreja, e que igreja, igreja. Irmãos, não é o vir na igreja, é o ser igreja, meu Deus. É isso que as pessoas não entendem. Não é o vir, é ser igreja. E ser igreja também faz parte disso. Porque, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pensa bem, um pai, uma mãe, uma família, que constantemente está num ambiente desse, sendo nutrido por louvores como esse, nutrido pela palavra de Deus, pela oração, na escola dominical aprendendo, as crianças aprendendo sobre Cristo, os adolescentes aprendendo de Jesus, nós adultos aprendendo, e aqui e lá, há uma rede de proteção. Ser igreja é ser uma família protegida. E quanto mais tempo você está na presença de Deus, menos possibilidade há de você satisfazer o desejo da carne. Isso é algo matemático. Quanto mais diante de Deus eu estou, quanto mais de Deus eu aprendo, quanto mais de Deus eu busco, mais de Deus eu sou cheio. É isso, meu Deus. Não é que nós queremos forçar as pessoas a viver dentro da igreja, não é isso. Mas é ser igreja. Porque quanto mais você ouve de Deus, aprende de Deus, mais você se enche de Deus e menos espaço sobra para a carne. Porque a carne não escolhe idade, a carne não escolhe condição financeira, etnia. Irmãos, todos nós, se brincarmos com a carne, seremos destruídos por ela. Ela é uma inimiga terrível. E se nós dermos lado para ela, ela vai nos destruir, ela vai nos sujar, ela vai nos afastar de Deus. No cosmos, ou nesse mundo, também prevalece o desejo dos olhos, ou a cobiça dos olhos. Então o primeiro aqui é a cobiça da carne. A carne, como eu falei, é o inimigo que ataca de dentro para fora. Mas quando a gente fala da cobiça dos olhos, do desejo dos olhos, a gente fala do inimigo, das tentações que nos atacam de fora para dentro. Olha só, por isso que a gente tem que estar revestido de Deus. É muita luta, é muita pressão. Pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar os olhos para tudo isso, vou viver aí de todo jeito aí para mim não me preocupar. Não vai resolver. Tem gente que acha assim, eu vou largar os filhos, o vento vai, né? Onde o vento levar tá bom, o meu casamento para onde o vento levar tá bom. Não resolve. Você pode ter um tempo sem estresse, mas a hora que o estresse vem para te matar, para te derrubar. Então, lavar as mãos como Pôncio Pilatos não é o caminho. O caminho, então, é observar as Escrituras. Então, a cobiça dos olhos os atacam de fora para dentro. Aqui nós falamos da tendência a deixar-nos cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores. O que é a cobiça dos olhos? É você ser atraído, é você desejar as coisas, sejam elas em qualquer esfera, sem investigar o seu real valor. Irmãos, tem gente que tudo que põe os olhos quer para si. E desenvolve uma cobiça tão grande que aquilo vai corrompendo. Mais uma vez eu quero citar William Barclay. Ele diz que a cobiça dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. É o espírito que diz que a felicidade se encontra nas coisas que se pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. Olha só. Exemplos bíblicos, para não ficar nas minhas palavras, Eva sofreu da cobiça dos olhos. Deus deu uma clara ordem para ela: não cobice o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não olhe, não deseje, não toque, não coma. Mas o texto vai dizer que ela desejou, árvore desejável aos olhos, concupiscência da carne, desejo exacerbado. Irmãos, a serpente, ela só terminou o que já tinha começado. Na verdade, Eva já tinha decidido no coração que iria comer. A serpente só deu o empurrãozinho final. Ló
Já ouviram falar de Ló? Ló estava com Abraão, Abraão tinha o chamado, uma bênção, prosperando, junto com aquele que foi escolhido, né, pelo Senhor para gerar a nação de Israel. A bênção foi tão grande que os dois rebanhos cresceram tanto que não dava mais para eles ficar juntos. Abraão disse assim: olha, meu sobrinho, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Não dá mais, está dando briga os pastores, nós não tem espaço mais, não tem capim mais para as ovelhas comer. Pastagem. O texto diz que Ló ergueu seus olhos e cobiçou, desejou as campinas, o vale de Zoar, as campinas de Sodoma e Gomorra. Olha só. Não houve uma investigação criteriosa. Ele não mandou mensageiros à frente para saber quem morava lá, quem eram os habitantes de Sodoma, quem eram os habitantes de Gomorra. Ele não fez uma verificação, mas ele foi pela cobiça dos olhos. É igual aquele caso que eu contei para vocês da moça da igreja, que se apaixonou por um rapaz que apareceu por aí, como diz outro. De vez em quando vem uns rapazes que pousam aqui. Nunca vi, aparece, que bom, que venha mesmo. Mas por causa de Jesus, não por causa de menina, né? E eles aparecem, eles caem de paraquedas. E ela não fez uma investigação, se apaixonou. Olhou para o moço, não, esse é o homem da minha vida. Pouco tempo depois, a menina abandonou o louvor, abandonou os cultos, parou de vir na igreja, se desligou da igreja, os anos passaram, o pastor ficou sabendo que ela casou com esse rapaz e foi embora. E o pastor estava no mercado, isso é uma história, tá? E de repente o pastor olha para ela e a reconhece. Nossa, é a irmãzinha fulana que tocava teclado na igreja. De óculos escuros, 3 horas da tarde no mercado. O pastor chega nela, começa a conversar. E ela, pois então, pastor, eu me afastei do Senhor, né? E tal. E agora eu estou separada, voltei aqui, vou morar com meus pais. Minha filha, por quê? O que aconteceu? Eu me lembro que você disse para mim, na última conversa, você falou para mim que tinha deixado tudo por um rapaz que havia enchido os teus olhos. E aí ela tira os óculos, 2 olhos roxos, desse tamanho. Daí ela falou, pois bem, pastor, ele encheu os meus olhos nos últimos 5 anos, olha a minha situação. Cobiça dos olhos. O moço era muito bonito, fala conquistadora, né? Físico muito bonito, enfim, tinha todos os atributos que os olhos cobiçaram, mas não houve um juízo de valor, uma investigação de valor, e aí deu no que deu. Mateus 6, 22, 23, vamos acompanhar aqui para a gente ganhar tempo, ó. Olha só, falando sobre isso, ó. Jesus vai fazer uma dura advertência no Sermão do Monte, a multidão que o ouvia. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Meu Deus, irmãos, que coisa séria. Quantas pessoas sendo enganadas pelo cosmos, por esse mundo sistêmico, cobiçando, vivendo pela cobiça dos olhos, cobiçando ter coisas, ser pessoas, cobiçando cargos, cobiçando altos lugares. Meus queridos, nós estudamos aqui com os homens Provérbios 15, e um versículo me chamou muito a atenção, que é melhor a gente se acostumar com as coisas humildes, ser pobre, do que ter riqueza, irmãos, e ser infeliz. A Bíblia não manda a gente ser pobre nem passar necessidade, mas ela diz, se você fizer uma investigação do cenário, se te oferecerem um cargo, se te oferecerem alguma coisa na vida, em que você corre o risco de ser dominado pela cobiça dos seus olhos, se você fizer o juízo de valor e entender que isso é possível,
se contente com as coisas pequenas desse mundo. É melhor ser pobre com Deus do que ser rico e infeliz sem Ele. Isso é fato. 3, no cosmos prevalece a soberba da vida. No mundo sistêmico prevalece a soberba da vida. O que é isso? A soberba ou jactância, talvez esteja aí na sua Bíblia, é a vanglória com as coisas externas, com riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuário, enfim, a lista é infinita. É a ostentação pretensiosa, é gostar dos holofotes, é o desejo de brilhar ou de ofuscar os outros com uma vida luxuriosa. É viver de aparência na busca desenfreada por reconhecimento, por tapinha nas costas ou por bajulação. Nós também conversamos no nosso PG sexta-feira e chegamos a uma conclusão, irmãos. Até anotei aqui, A busca por riquezas ou bens materiais precisa ter propósito. E o propósito é glorificar a Deus. Se seus bens não servem a Deus, você se tornará servo deles. A maioria das pessoas desse mundo estão atrás da soberba da vida. Elas querem crescer, elas querem adquirir coisas, elas querem ser alguém, não para a glória de Deus, mas para a sua vanglória. O que é vanglória? Glória vã, glória sem valor. Nós não fomos chamados para isso, meus irmãos, mas nós fomos chamados para que através de nós Deus seja glorificado. Portanto, se Deus te fizer um juiz, se Deus te fizer um médico, se Deus te fizer um coletor da prefeitura, da limpeza municipal, se Deus te fizer pedreiro, se Deus te fizer ou te levantar em qualquer profissão, Ele te levantou nela, ou Ele te colocou no lugar que você está, na família que você está, no ambiente que você está, não para a sua vanglória, mas para a glória dEle. Mas no cosmos prevalece a soberba da vida. Para encerrar, vocês já ouviram falar de John Rockefeller? Quem já ouviu falar? Um bilionário americano, já morreu, da indústria do petróleo. Diz que quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, perguntaram para o seu contador lá no cemitério, quanto o doutor John deixou. Interessante, né? Todo bilionário, mesmo não tendo doutorado, é doutor, você já percebeu? Toda pessoa rica vira doutor, né? Às vezes não tem estudo nenhum, mas é doutor, né? Interessante, o dinheiro faz a pessoa virar doutor, né? Não é o doutorado, mas se torna doutor. Quanto o doutor John deixou? O contador dele respondeu de pronto: ele deixou tudo. E já rebateu também. E também não levou nada. Ele deixou tudo, não levou nada. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que a soberba da carne, que a soberba dos olhos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não tem valor nenhum. E é por isso que o apóstolo João diz: não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Na verdade, guardamos e levamos o que não vemos, o que não apalpamos. O amor com o qual amamos, a santificação que buscamos, a vida eterna que recebemos pela fé. Uma pessoa mundana, pagã, vive para os prazeres da carne, mas um cristão vive para as alegrias do Espírito. Uma pessoa pagã vive para as coisas que pode ver segundo o desejo dos seus olhos, mas um cristão vive para as realidades invisíveis de Deus. O homem, portanto, que se apega aos caminhos mundanos, está entregando sua vida ao que literalmente não tem futuro. E encerro essa mensagem no versículo 17, que é o ápice da mensagem. Ora, o mundo passa,
bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fique de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Põe a mão direita assim sobre o seu peito, por favor. Todos com os olhos fechados. Quando a gente fecha os nossos olhos, nós entramos num estado de contemplação, de introspecção. Nós não perdemos tempo para olhar o outro, mas se abre uma janela para olharmos para nós, para dentro de nós. Meus queridos irmãos, o Senhor nos diz claramente para que nós não venhamos amar esse mundo sistêmico, esse mundo com valores distorcidos, esse mundo deformado, deturpado, o mundo que está se destruindo em guerra, em inveja, em cobiça. Você sabia que a maioria das guerras é por cobiça? Cobiça territorial, cobiça por riquezas naturais. A cobiça, esse desejo implacável que tem como nascedouro o coração do homem caído, é uma das maiores razões porque as pessoas se perdem, as famílias e o mundo se destrói. Mas o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas Ele nos faz um convite diferente, para que nós venhamos amar ao Pai, amar a Cristo. Eu falo com muitas famílias aqui, homens, mulheres, jovens, e eu posso afirmar para vocês, através das Escrituras, nessa terra viveu um homem chamado Salomão, e ele diz, no livro do pregador, livro de Eclesiastes, ele diz que tudo que um homem poderia provar e experimentar para o seu deleite carnal, tudo que um homem poderia colocar diante dos seus olhos, e toda a soberba da vida, ele experimentou. Ele provou tudo pelo qual os homens hoje matam, roubam, destroem. E na sua velhice, sabe o que ele diz? Que viver para essas coisas é como correr atrás do vento. E lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, capítulo 12, eu faço questão de ler para vocês. Olhos fechados, por favor, para não ficar nas minhas palavras. Eclesiastes 12, a partir do verso 12. Além do mais, filho meu, leve em conta o seguinte: não há limite para se fazer livros e o muito estudar, enfado da carne. De tudo o que se ouviu, ele está dizendo aqui, de tudo que se ouviu desde a fundação do mundo, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor trouxe cada um de nós a este lugar,